Boa tarde, pessoal. Oi, Vitor. Beleza? Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Deixa eu botar aqui, peraí. Deixa eu fazer o cronômetro. Vitor, vou dar só um tempinho rapidinho pro pessoal ir entrando. Uns Claro, 5 sem dúvida. minutinhos. Então, aí no caso você tá fazendo pão, né? Nessa quarentena. Tô atenta. Eu tô fazendo pãozinho de vez em quando. Ih, já tá rolando torta de maçã. Não, cara, Eu vou você ver é se eu faço. tipo gênio, né? Porque você engorda as pessoas e emagrece as pessoas, entendeu? Você é muito malandro. Eu achei isso genial da tua parte de criar. Entendeu, É né? porque. Venha emagrecer comigo, depois engorde comigo. Ou então engorde comigo e depois emagreça. Eu tenho solução para todo É, mundo. engorde e emagreça. Pergunte-me como. O que você quiser. Pergunte-me como é. Fantástico, é tipo o psiquiatra, né? Que causa danos psicológicos para a pessoa para depois vender o serviço, entendeu? Sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando no psiquiatra que é abusivo do relacionamento. Aí depois como é que faz? Fala assim, ó, eu vou abusar de você psicologicamente, depois você volta para o meu consultório, que lá é profissional, lá é tranquilo. Isso mesmo. Ou então ele deve ter uma pessoa já contratada por fora, né, para vender o serviço e já acabar com a pessoa. Vamos supor que você Exatamente. esculacha. Oi, Dani, boa tarde. Daniela é professora da UERJ, ela estuda cotas há um tempão. Quando ela Olha, eu, começou a ó. estudar ações afirmativas, era tudo mato, entendeu? A gente era um terreno, era tudo mato. Ela começou a estudar isso, muito tempo. Aí eu Muito aqui, tempo. cheio, né, de. Eu já tô me sentindo um pouco pressionado pela presença dessas pessoas, tranquilo. Cara, quando eu estudava cotas, a Dani já estudava há muito tempo. E eu comecei a estudar, tipo, há uns 10 anos atrás já, Vitor. Olha quanto tempo que eu terminei o mestrado. Muito tempo. Eu tô Nossa, velha. Eu tô ficando velha já, cara. Entendeu? tá Oi, nada. Cecília, tudo bom? Ih, Cecília tá aí. Ai, meu Deus do céu, a pressão só aumenta. Muito bom. Muito bom. Não, é interessante, né, como os estudos sobre ações afirmativas têm variado nesse tempo. Entendeu? É porque é um assunto que tem crescido. A gente tem uma expansão do ensino superior, né? E ao mesmo tempo todas as políticas que envolvem o ensino superior também se expandem na mesma medida e elas se expandem com características que são inerentes ao local onde essa instituição está inserida. Então a política de cotas ela funciona de uma maneira muito diferente no Rio Grande do Sul do que na Bahia, do que no Rio, do que no Amazonas. Então a gente tem estudos com vários recortes, com várias nuances, é muito interessante observar isso. Assim. Na época que eu fazia o mestrado, a gente estava bem se perguntando ainda como é que ia ficar a situação dos egressos. Né? Se a política de cotas realmente teve um impacto para esses estudantes. Quando eu entrei no mestrado, eu acho que era a primeira turma de cotas que tinha se formado. Na UERJ. Isso, Na tem UERJ, tempo entendeu? mesmo. Entendeu? Então aí tava assim, aquela convulsão e a UERJ, aí também ela tá falando que a UERJ está construindo uma comissão. Ah, legal. Hum, A UERJ estava tipo um laboratório etnográfico, sabe? Vários pesquisadores utilizavam a UERJ como campo de pesquisa para os seus trabalhos e tal. Então, nesses 10 anos, assim, diversificou muito os tipos de pesquisa, né, sobre essa temática. Isso é bem legal. Eu tô gostando de ver como tá multiplicando. Tipo, a gente era um gueto, né, Vitor? A gente conhecia todo mundo. Que pesquisava. Hoje em dia eu falo, quem é essa pessoa? Eu nunca vi, nunca nem vi. tinha até aperto de mão secreto, né? O pessoal da cotas raciais, aperto de mão secreto, não sei o quê. Aquele barzinho onde o pessoal da cotas raciais toma chopp, sexta-feira. Agora tá bem difundido. A gente era tipo uma Kombi. Hoje assim, Exatamente. já dá pra tipo, equivaler à torcida do Botafogo, entendeu? Acho que mais um pouco. Brincadeira. Isso é Acho que dá pra pegar a torcida do Botafogo,
isso dá conta de botar uma blusa do Botafogo, já dobra a torcida dos caras, fácil. Né? Que a torcida do Botafogo é tipo uma família, né? Eles são pequenos, né? Assim, Tá? Não fala isso não, eu porque amo todos os botafoguenses que estão aqui presentes, tá? Assim, Não, olha só, a torcida do Botafogo não é uma família. A torcida do Botafogo é uma família mais os agregados, que casaram com as pessoas. É mais gente. Pessoas, né? Por aí, por aí. A gente não passa muito disso, não. Não passa muito disso. Bom, a gente já deu um tempinho, acho que agora a gente já pode começar, deu 17. Tá. E agora a Denise chegou, já posso falar. Agora, oi Denise, rainha, chegou. Bom, então vamos começar, já deu um tempinho, vou me apresentar para quem não me conhece. Oi, pessoal, meu nome é Patrícia, eu sou funcionária do Gabinete da Direção do IFIX. Hoje eu estou aqui para apresentar uma live especial num horário diferente do que a gente está habituado a fazer. É uma live especial para a gente falar um pouquinho sobre a Comissão de Heteroidentificação Racial na UFRJ, e a gente chamou o Vitor Matos, que é membro da Câmara de Políticas Raciais da UFRJ. Ele é servidor técnico da nossa universidade e está fazendo mestrado em políticas públicas lá no NEP. Então, assim, antes de mais nada, Vitor, eu quero muito agradecer você ter colocado a sua disponibilidade para a gente falar um pouquinho desse tema que está causando uma certa convulsão na nossa comunidade, nossa sociedade. Então, é um espaço legal para a gente esclarecer algumas dúvidas e deixar, né, bem aberto para discussão essa temática, esclarecer mesmo para as pessoas como é que funciona a comissão. Então, assim, eu agradeço bastante você ter aceitado esse convite de última hora e inesperado da minha parte. Não, o convite foi ótimo e assim, eu fico feliz, claro. É um momento de efervescência de todas as temáticas raciais, né? A gente tem toda essa movimentação no mundo por conta, né, que começou por conta do assassinato do George Floyd lá nos Estados Unidos, mas que, tirando louros disso, a gente consegue trazer mais a discussão. Não estou falando desse espaço, esse espaço, a gente sabe quem é você e sabe que você vai ter interesse em discutir esse tipo de temática, não só pela sua formação, mas porque esse assunto te atravessa diretamente. Mas está vendo isso crescendo em todos os aspectos, todas as mídias, e isso é muito bom. Agradeço muito o teu convite, é um prazer falar contigo, não só por isso também, porque a gente também é amigo de outras épocas, né? E eu acho muito bom poder falar e representar aqui a Câmara e a UFRJ de alguma forma. Claro que eu vou falar muito das minhas impressões pessoais, claro. Então tá. Então vamos começar pelo começo, Vitor. O que é a Comissão de Heteroidentificação Racial? Bom, a Comissão de Heteroidentificação, ela nada mais é do que uma resposta a uma demanda objetiva de controle, né, melhor do que acontece nesse processo de cotas. As cotas raciais, elas vêm na intenção de ajudar na correção de uma defasagem histórica, né, de um exercício de mudança de paradigma, mudança melhor de perfil dos espaços de poder, e as pessoas que não fazem jus a essas cotas começaram a surgir no intuito de fraudar o sistema. E aí pensou-se numa metodologia que mitigasse essas cotas, ou seja, vamos verificar se a declaração é verdadeira, já que ela não está sendo em muitos casos. Em 2017, já estava vendo, né, as cotas começaram muito antes disso, mas em 2017 houve uma ação direta de constitucionalidade, número 41, salvo engano, onde o STF, através do relato do ministro Luiz Roberto Barroso, aprovou a constitucionalidade da heteroidentificação. Então, resumindo, heteroidentificação é outras pessoas confirmando se o teu fenótipo atende aos critérios para as cotas raciais. Né? Heteroidentificações raciais é basicamente isso. E como é que são definidos os critérios fenotípicos para definir quem é beneficiário titular das cotas? Os critérios são definidos através da experiência dos aferidores, através também, né, de uma formação que é feita baseando-se nesses critérios raciais, ou seja, entendendo o contexto histórico do negro no Brasil, como se formou essa perspectiva racista, né, ou racializada da sociedade diante do indivíduo negro, e o que marca ele, o que define a marca dele como negro. Então,
são critérios objetivos. Cor de pele é o principal deles, né? Porque a cor de pele fala muito. E outros critérios como cabelo, textura do cabelo, nariz, boca, olhos, esse tipo de coisa. O que a gente precisa entender, né, nesse contexto todo, é que o racismo brasileiro, assim como em outros lugares, mas não exatamente nos Estados Unidos, que é o exemplo que a gente mais costuma ouvir, é um racismo de marca. Então, a nossa marca negra, aquilo que nos identifica enquanto negros, é que desperta racismo. Portanto, é isso que é buscado para poder identificar o beneficiário de cotas ou não. E o que é entendido como negro? Negro, Como é que a comissão estabeleceu esse entendimento de negro? então, a gente estabelece o que está previsto em lei, que é negro está englobado os indivíduos de pele preta e de pele parda. Uhum. Mas não pode ser qualquer pardo. O pardo é justamente o problema, né, na verdade. Se a gente tiver algum problema, o problema está no pardo, principalmente o pardo de pele muito clara. Porque o indivíduo pardo de pele muito clara, ele pode ter uma passabilidade muito grande, que é o termo que se usa em grande parte da literatura, ou seja, é um pardo que parece muito mais branco do que negro, ou pode ter uma passabilidade muito baixa, né? Ele não tem uma pele retinta, mas você olha para ele e fala, cara, esse cara é negro. Né? E o que significa ser negro no imaginário social? Significa que ele provavelmente tem uma profissão de subalterna para as pessoas. Esse olhar, né, do racismo. Provavelmente ele tem uma profissão subalterna, provavelmente ele está envolvido com crime, ele mora numa área conflagrada, uma área de conflitos sociais. Provavelmente essa mulher, ela tem baixa instrução, ela está interessada, ou melhor, ela está qualificada apenas para serviços de menor importância. Aí, muitas aspas nessa questão de importância, porque tudo tem sua importância, né? Mas, enfim, Uhum. de menor prestígio social. Certo. Então, todas as características que formam esse indivíduo, ou seja, que transformam essa imagem que a gente tem desse indivíduo, que a sociedade tem, é que a gente busca para poder fazer a identificação e considerá-lo apto, né, depois do procedimento. Outras universidades estão implantando comissões de heteroidentificação ou elas estão usando apenas o critério de autoidentificação? Não, outras universidades estão implantando. Em 2018, nós fomos no Fórum Social Mundial, em Salvador, na Bahia, e lá a gente teve contato com outros membros de outras comissões, e a gente descobriu que isso é um processo maior do que a gente imagina. Inclusive, desse momento surgiu o interesse até de formalizar um fórum para que a gente pudesse discutir os critérios utilizados para fazer essa identificação, a formação dessas comissões, porque as fraudes, desde quando a UERJ começa, né, pioneiramente a implantar, e logo depois vem o MP, aí um bom tempo depois a lei vem, né, 12.711 vem, em 2012. Desde lá do início, o número de denúncias de fraudes só cresce. Né? Cada vez mais claro que as pessoas fraudam muito as cotas. Se você olha o perfil dos cursos, principalmente os cursos de alta demanda, né, como medicina, arquitetura, engenharias e etc., direito, você percebe que tem um percentual grande de alunos que entraram por cota, mas que você visivelmente percebe que não são aptos, ou que não são negros de forma alguma. Né? No máximo, tem um parentesco com algum negro muito distante e que isso não os qualifica. Né? Mas assim, a comissão de heteroidentificação, pelo que eu entendo, ela é composta por uma diversidade racial e de gênero, correto? Você acha que Exatamente. a questão dessas fraudes acontecerem é por conta de um olhar variado da comissão na hora da avaliação? Porque, veja bem, estou perguntando isso pelo seguinte, eu sei que um olhar em relação ao pardo, de um preto retinto e de um branco é diferente. Por exemplo, eu sou uma preta retinta e eu tendo a achar o pardo claro mais para branco. Eu tenho dificuldade em identificar o pardo claro como pardo claro. Para mim, ele é um branco. Mas uma pessoa branca, ela tem uma tendência maior a identificar o pardo claro como negro. Né? Então, você acha que essa diferença de olhares é o que pode acabar gerando
uma avaliação equivocada e aí acabar levando garantindo fraudes ou não? O que você acha sobre isso? Na verdade, eu acho que não, pelo seguinte, né? Isso é uma coisa, é uma problemática possível, prevista, inclusive, pelo legislador que propôs primeiramente lá, né, e pelos pensadores do movimento negro e dentro da academia que pensaram nessas comissões de heteroidentificação. De fato, as comissões são formadas da maneira mais heterogênea possível. Inclusive, as determinações, a portaria número 4 de 2018, do Ministério do Planejamento, ela indica que a comissão seja diversa em gênero, em orientação sexual, em etnia e, de preferência, tem um membro estrangeiro, né? Claro, isso tudo é uma orientação, significa que a gente tenta fazer o máximo possível isso. Por quê? Para evitar justamente um olhar muito tendencioso. Alguém retinto como nós realmente vai ter tendências a ver o pardo claro como branco, mas o branco vai entender que aquele pardo claro não é branco como ele. Para amalgamar esses entendimentos, existe uma formação que também é indicada. Então, que espaço é esse de formação? É um curso onde esses membros é um curso ou mais de um curso, né? Onde esses membros da Comissão de Heteroidentificação vão poder discutir as características raciais de formação da nossa sociedade e entender o que significa ser negro nessa sociedade. E aí, na hora que observar os candidatos, vai poder fazer um julgamento baseado nas suas impressões, na sua formação pessoal, mas também no seu entendimento renovado, né, atualizado, sobre as questões raciais no Brasil. E então aí, os membros da comissão, eles passam por um curso de capacitação para fazer esse tipo de avaliação. Exatamente. Exatamente. E aí esse curso é ministrado, ele é realizado pela universidade? A universidade, no caso da UFRJ, né, a própria Câmara de Políticas Raciais, que depois eu posso explicar o que é, ela organiza o curso, convida acadêmicos da área de políticas raciais, pessoas do movimento negro, e para poder trazer em módulos que entendemos que sejam importantes para essa compreensão geral. E ali a gente tem sempre espaços de discussões a cada encontro para poder gerar essa pacificação, entre aspas, né? Porque não é para ser um entendimento pacífico, a gente precisa que as pessoas se sintam capazes de votar a respeito, de pensar a respeito, de propor, mas é para gerar realmente discussão e pensamento, para não ser uma coisa baseada simplesmente no olhar cru, né, do heteroidentificado. A lei de cotas, Vitor, é de 2012, teve uma alteração em 2016, e o processo de heteroidentificação é um pouco mais recente. Por que começou somente agora? O que aconteceu de mudança para as universidades tomarem a iniciativa de desenvolver esse trabalho de heteroidentificação? Então, na verdade, o que gerou a pressão para começar o trabalho de heteroidentificação foram as fraudes, né, as denúncias de fraude. Então, a gente tem, na minha visão, a gente tem uma tempestade perfeita, um acúmulo de fatores. Ou seja, você tem, por um lado, o aumento das denúncias, por conta até de alguns casos que foram emblemáticos e foram para a mídia, né? Você tem a maior presença de negros na universidade que começam a perceber que aquele espaço que era para ter outros iguais estão sendo tomados por fraudadores, e isso gera uma indignação dentro do campus e gera um aumento ainda maior das denúncias e da pressão sobre as administrações, né? E você tem, fruto lá do início das cotas, pessoas com maior discussão, com maior acúmulo, e pessoas negras também, ocupando as cadeiras dentro da academia. Então, essas pessoas estão nos conselhos superiores, essas pessoas estão nos espaços de poder para poder defender as cotas. Então, a gente passa a ter uma luta que não vem só de baixo, ou seja, só dos diretamente afetados, sejam brancos que querem acessar as vagas e acham injusta as cotas, enfim, por N motivos, ou sejam pessoas negras que se sentem injustiçadas porque tem brancos entrando. Então, falando, essa pressão objetiva de, entre aspas, de baixo para cima, né, olhando em cima como a administração que comanda e delibera, agora você tem também pessoas ocupando esses espaços e mudando a relação de poder. Né, porque não adianta nada saber que isso é justo se você não tem pessoas que sabem que isso é justo controlando os poderes e fazendo as coisas acontecerem.
Uhum. E, no caso, o processo de heteroidentificação para a seleção do corpo docente que começou em 2018, mas para o corpo técnico já teve um trabalho anterior, né? Eu participei na primeira comissão, a gente, né, participou. Na verdade, o trabalho, a comissão nem começou em 2018, né? Na verdade, a comissão começou na UFRJ para o acesso dos graduandos, né? Começou agora em 2020.1. Esse foi o primeiro ano que a gente faz comissão no acesso. Em 2019 começou a apuração de fraude, que é um outro processo, que também é de heteroidentificação, mas é um processo retroativo, ou seja, que vai pegar o aluno denunciado que já está cursando e vai verificar se houve abuso de direito, ou seja, se ele disse que se autodeclarou pardo ou negro ou preto, sem ser pardo nem preto. Mas, anteriormente, como você falou, em 2017, a UFRJ começa a fazer a identificação dos concursos, que foi lá que a gente conheceu, você fazia parte da comissão e tudo. E é interessante você falar isso, porque assim, a lei de cotas, que é a chamada lei de cotas, que é a lei de cotas para o ensino superior, ou melhor, para o ensino federal, que não é só para o superior, ela é de 2012, a 12.711. A lei 12.990, que é para o serviço público, ela é de 2014. Então, veja, a gente tem a pressão surtindo efeito para evitar as fraudes para o acesso ao serviço público, cuja lei veio depois, se materializando numa comissão de identificação antes. Então, você tem dentro da pró-reitoria de pessoal da UFRJ, pessoas que foram primeiramente dotadas desse entendimento, né, e que aplicaram essa recomendação, essa lei, e dentro dos espaços que envolvem a atividade fim, ou uma das atividades fim da UFRJ, que é, de fato, o ensino, você teve mais dificuldade da entrada desse procedimento. Mas agora, né, no apagar das luzes da última gestão da reitoria e como compromisso de campanha da atual reitoria, você tem a implantação da comissão de identificação para o acesso à graduação. Vitor, foram muitas denúncias de fraude do ano passado para cá? Muitas. A gente tem hoje 428 denúncias, que são 400, a gente está tentando apurar tudo, porque são muitos braços. Nós já apuramos 200 denúncias. Nós já estamos apurando ou apuramos 200 denúncias. 90 indivíduos apurados, né, dos processos apurados, já foram considerados aptos, ou seja, o cara foi denunciado, mas a gente entendeu, a comissão como um todo entendeu que são indivíduos realmente pardos ou pretos. Então, tudo bem. Outros processos, outros 90 mais ou menos, estão em procedimento ou terminados. 60 deles estão zerados, né, acabaram, estão só esperando a sanção a universidade definir qual vai ser a sanção, se vai ser cancelamento de matrícula, se vai ser outra coisa. E os outros 40 ou 40 e poucos estão em processo que foi suspenso por conta da pandemia, né? E a gente ainda falta iniciar a instrução processual de 228 processos. Isso até sexta-feira, porque com a eclosão, não sei se você viu no Twitter, que teve uma eclosão de denúncias muito, né, muito veemente agora nas últimas semanas, também fruto dessa conjuntura atual. A gente tá chegando todo dia. 20, 30, 40 denúncias, né? Então, assim, tá muito legal. Nossa. Vitor, quando a gente fez a comissão para fazer a heteroidentificação de servidores técnicos, não teve denúncias de fraude, teve? Não tinha denúncia de fraude, isso aí foi uma questão para a seleção do corpo docente, né? Do corpo docente. É muito mais difícil. Eu percebo que há menos denúncia em relação ao concurso público, né? Eu percebo isso, mas e também o volume é muito maior, né? O maior edital que nós fizemos, foram 1.200 heteroidentificações. O maior edital de servidor. Eu acho que só a primeira chamada desse vestibular já foi mais que isso. Foi quase 2.000 pessoas. Então, o volume é muito maior, né? Vocês chegaram a fazer alguma apuração para
construir um índice de quais cursos aparece o maior número de denúncias de fraudes ou não? A gente não chegou a fazer um percentual, uma coisa cientificamente válida. Mas eu posso te dizer que no direito tem um movimento muito forte. Isso assim, antes de eu explicar, de eu falar quais cursos, eu vou te falar o seguinte: a organização estudantil é que promove o maior número de denúncias. Sempre são os coletivos negros, os centros acadêmicos, que conseguem promover o maior número de denúncias pra gente, que chegam para a gente lá. Então, o coletivo negro do direito é muito forte na FRJ, o coletivo negro da medicina também é forte, né? E são cursos de alta demanda, mas chegaram de diversos cursos, assim. Os números mais expressivos são desses dois cursos, mas chegaram de vários: comunicação, psicologia, odontologia, nutrição, enfim, qualquer um que você falar, talvez. Eu não vou dizer que todos os cursos tiveram denúncia, mas muitos cursos tiveram, muitos. E talvez os cursos que tenham menos diversidade étnico-racial tenha surgido mais Exatamente. denúncias de fraude. Aí, Vitor, tem uma pergunta seguinte. Vocês avaliando que a denúncia é procedente, qual é o procedimento da UFRJ em relação ao fraudador? Esse é um momento é uma pergunta muito boa pelo seguinte: a gente, enquanto comissão de identificação, a gente está só cumprindo uma determinação administrativa, ou seja, a gente precisa apurar uma fraude. É como se fosse um processo, um inquérito administrativo. Como se fosse, não, é um inquérito administrativo. A partir daí, cabe à UFRJ decidir, né, o que vai fazer com esse aluno. Bom, de qualquer forma, enquanto movimento, né, enquanto indivíduos interessados no tema, a gente tem cobrado, a gente tem buscado, e a coisa tem sido... tem andado, mas a gente ainda não consegue ter uma visão real do que vai acontecer. Então, conversa com o procurador, conversa com a reitoria, conversa com o Ministério Público, para se chegar a um final do que deve ser feito. Em outras universidades já houve várias resoluções diferentes. A gente já soube de aluno que teve cancelamento de matrícula, que teve que ter devolução ao erário, né? Então, por exemplo, você fez o seu curso, estava no nono período. Aí, tcharam, você foi denunciada. Chegou lá, aferiram, você está indo para o nono período, mas você vai ter a matrícula cancelada e vai ser processada, vai ter que devolver o valor do seu curso, um valor médio, calculado normalmente com base no que o mercado privado cobra pelo curso que você está fazendo, vai devolver isso em forma de multa, né, para a UFRJ. No caso, essa penalidade é decidida por cada instituição. A UFRJ, no nosso caso, ela ainda não definiu qual penalidade vai aplicar para os alunos que foram localizados como fraudadores das cotas, é isso? A UFRJ não definiu e não definiu quem define. Entendeu? A UFRJ ainda não decidiu se vai ser o SEG, se vai ser o Consune, se vai ser um grupo, um colegiado com representantes de vários pontos. A UFRJ ainda não decidiu quem vai definir essa sanção. Nossa, então assim, mas parece que a gente está ainda um pouco atrasado, né, Vitor? Porque como a UFRJ é grande e ela tem um peso importante entre o corpo das universidades federais, né, a decisão que a gente toma é sempre sinalizador para outras universidades tomarem as suas decisões, né? E aí, como a UFRJ ainda não tomou, talvez outras universidades ainda nem tenham conseguido chegar no mesmo padrão de decisão. Tem uma pergunta aqui, neste caso, a pessoa não comete o crime de fraude, cabendo também denúncia ao MP? Pedro, cabe. Então, Pedro, você tem toda a razão. Cabe denúncia ao MP e a gente tem casos já decididos pelo MP porque a denúncia não veio para a gente, foi direto para o MP. Então a pessoa foi processada diretamente pelo Ministério Público e aí a coisa já está em outro pé. Mas a gente não pode usar isso como base, né, do que está acontecendo, e isso gera uma confusão geral, porque o Ministério Público e a Justiça Comum ela tem uma esfera de trabalho, ela tem prerrogativas penais que a UFRJ não tem. A UFRJ tem prerrogativas administrativas, né? E aí eu até entendo, apesar de não gostar disso, eu até entendo que
existe uma limitação no poder da UFRJ. Mas, ora, sobre a matrícula de cada aluno, a UFRJ tem poder, Tem poder. né? Então, ela deveria, de fato, exemplarmente, você colocou muito bem, a UFRJ ela é utilizada como espelho ou como guia de toda uma ação, é a maior universidade pública da América Latina, né? Então, todo mundo aguarda o que a UFRJ está fazendo quanto a isso. Né? Se tem problema aqui, também tem lá. Vamos ver o que a UFRJ fez. A UFRJ não fez nada. Aliás, foi uma das últimas a implantar a comissão de identificação, né? O que é uma vergonha, e a gente já levou uma espécie de ensaboada do Ministério Público, né, procuradores federais que a gente chamou para participar do nosso curso e tal, para dar módulos sobre a legalidade das cotas e tal, já chegaram e falaram, olha, tá uma vergonha, tá chegando denúncia lá para a gente, vocês não fazem nada. Né? Então a FRJ, de fato, precisa se posicionar o quanto antes, ainda mais nesse momento. Né? A gente está vivendo uma efervescência que não dá, é uma convulsão social. Não dá para você fingir que o racismo não existe, não dá para você falar mais em, mas eu não sei se deve retroagir. A gente já passou dessa discussão. Eu acho que está muito mais do que na hora da gente começar a botar o pé na porta e falar, olha, fraudador aqui não. A UFRJ não vai mais ser o celeiro dos fraudadores. A gente já viu várias conversas, print de conversa de aluno falando, de candidato a vestibular falando assim, eu não vou fazer o Unirio não, porque a Unirio já tem comissão, vou fazer o FRJ, porque lá eu passo. Então, assim, você vê que isso já é do imaginário popular, que a UFRJ passa a mão na cabeça de fraudador. E aí isso não fica bonito, isso fica feio. Feio para mim, inclusive. Eu não gosto de ter essa festa de eu passo a mão. Não passo a mão nada. Para mim tem que ser. Aí, pessoalmente falando, tem que tomar uma atitude séria com relação a isso, né? Ó, a Vitória aqui está perguntando, mas acho que você acabou respondendo. Ela perguntou assim: eu queria saber do diploma dos fraudadores que já se formaram. A UFRJ pode fazer algo sobre isso? Não sei com certeza. Meu entendimento pessoal. A UFRJ, hoje a gente tem tratado os formados como extinção do objeto. Né? Então, veja, se o cara saiu da UFRJ com o diploma na mão, ele não é mais nosso aluno. Então, o processo administrativo dele se encerra ali. Meu entendimento pessoal, a UFRJ pode. A implicação política disso é outra, tá? Eu não estou aqui para discutir isso. Mas a UFRJ pode processá-lo civilmente e pedir a cassação do diploma dele, pelo conselho de classe dele, pela justiça comum. Agora, na esfera administrativa, eu não sei se a UFRJ pode fazer alguma coisa agora, entendeu? Ela deve poder fazer, em termos de, até como você exemplificou, de uma outra universidade, mas parece que é uma decisão política da gestão, não é? Ela está decidindo não levar a cabo as denúncias de fraude a esses termos, né, de cancelar a matrícula ou de caçar o diploma dos fraudadores, não é isso? Exatamente. Ó, a Denise está pedindo aqui, Denise Rainha pediu, fale um pouco da regulamentação que foi escrita estabelecendo as sanções de cancelamento que será submetido ao consumo. Sim, a UFRJ, em detrimento de ainda não ter decidido quem vai fazer a sanção ou que sanções serão essas, vai receber, né, será submetida ao Consune. Foi pedida a Comissão de Identificação e a Câmara de Políticas Raciais para produzir uma minuta de resolução que define isso. Então, a gente se reuniu, né, a gente consultou o procurador, enfim, fez todo um trabalho, foi capitaneado pelo Fred, inclusive, mas todos nós participamos ativamente para construir uma resolução que define, olha, a sanção possível é essa, a sanção possível é aquela, tudo girando em torno do cancelamento de matrícula, que é o mínimo, né? E sugerimos algumas coisas, por exemplo, que a gente sugeriu que seja um colegiado que decida isso, né, com membros da PR1, membros do próprio SEG, né, do Conselho de Ensino e Graduação, membros da Câmara de Política Racial, e é uma comissão permanente que vai decidir caso a caso qual é a sanção. Porque, do nosso entendimento, tem que ter sanção sempre, não dá para passar a mão, mas pode haver uma sanção de um tipo ou de outro, dependendo do caso. Por exemplo, se o cara é um pardo que tem, apesar de ter um pai preto retinto, ele não é pardo, ou ele não faz jus às cotas, ou ele tem um irmão que nasceu retinto e ele não nasceu,
essa comissão permanente pode entender que, por pura falta de entendimento, ele se candidatou e fraudou. Acabou caindo na peste fraudador. Vai continuar matriculado? Para mim, não vai continuar matriculado. Mas talvez a sanção dele não seja igual de uma pessoa europeia com sobrenome suíço, que está ali claramente para poder se aproveitar da coisa. Então, talvez, ou então o momento que ele está no curso, isso demanda um pouco mais de discussão. Mas a comissão já fez uma minuta de resolução sobre isso e vai para o Consune. Já está pronta há um tempo, inclusive. Mas aí a gente teve suspensão, teve assuntos mais urgentes, né? Por conta dessa pandemia e tudo mais, que tiveram que entrar na pauta na frente. Não, mas é porque eu tô aqui me recordando da época que eu trabalhava diretamente com a graduação, quando tinha casos de apuração de alunos que não cumpriram todo o ensino médio na escola pública, a PR1 fazia o cancelamento de matrícula, se não me falha a memória. E às vezes era no meio do curso. Às vezes a pessoa estava lá no estágio já e aí recebia aquela mensagem do SIGA falando que a matrícula dela foi cancelada, que ela cursou um ano na escola particular, não sei lá, em Anchieta, não sei. Né? Então, por que o procedimento para fraude de cotas não pode ser equivalente ao procedimento para não comprovação do estudo em escola pública integralmente, entende? Porque então, claramente existe falta de clareza de entendimento por parte dos detentores do poder. Essa que é a verdade, né? Você ainda ouve pessoas da alta cúpula da UFRJ falando, mas retroagir, mas eu não sei se valia a pena. E essa discussão já está vencida. A comissão de identificação já está funcionando. Já temos 60, como eu falei, já temos 60 processos já terminados com o relatório final, só esperando a sanção. Então, assim, não há mais o que se discutir. Isso para mim é muito óbvio que você falou, né? Se você cancela a matrícula de quem não cursou em escola pública todo o ensino médio, você também tem que cancelar a matrícula de quem não cumpriu uma outra fase, qualquer que seja. O cara é PCD, o cara disse que é PCD, não apresentou laudo, cancela. O cara disse que é negro, não é negro, cancela. É óbvio. Então por que não cancela? Aí você começa a ver a estrutura racista da coisa. Outra pergunta aqui maneira. Algum denunciado já procurou a universidade ou a comissão para fazer algum tipo de acordo? Isso cabe? Ainda não cabe, né? O que cabe ao denunciado é cumprir as etapas processuais e tentar esperar o final para poder aí sim a gente decidir qual vai ser a sanção ou não. Já houve procura nesse sentido. O cara decidiu cancelar a matrícula dele por conta própria. Né? Ele percebeu, realmente fui pego, dei mole, perdi. Aí foi lá e cancelou a própria matrícula. Aconteceu, se não me engano, em 3 ou 4 casos. Nossa, né? Interessante. E a pessoa foi lá e falou... o cara foi lá e falou comigo, olha, foi mal, realmente eu vacilei e vou fazer ENEM de novo e vou entrar em outro curso. Ok, cancelou a matrícula. O que me chama muita atenção nos casos de fraude, Vitor, é a insistência da pessoa que tem esse interesse em fraudar a cota com a ilusão que é uma metodologia mais fácil de ingresso. Porque hoje a gente for comparar, a concorrência entre cotistas está tão alta que às vezes você fica perguntando, Deus, vale a pena você passar por isso sem você estar de acordo com os critérios do benefício? Porque tem uma ilusão de que a pessoa que entrou por cota ela não tem mérito, ela não corresponde a critérios de mérito, né? E aí acaba a gente tendo que fazer um trabalho bem educativo para esclarecer que cota não tem a ver com demérito, né? É um trabalho cansativo, às vezes, né? Você tem que ficar se repetindo, mas parece que ainda é necessário para esclarecer para essas pessoas que não uma coisa, outra coisa, outra coisa. Na minha concepção, assim, política pública, quando ela, dependendo do nível de intencionalidade da aplicação da política, você percebe que ela vem atrelada com todo um processo pedagógico de construção do ideário sobre essa política, né? Fazendo só um paralelo rápido, quando um governo federal decide implantar uma política a nível nacional, e essa política é de interesse do governo, ele faz todo um trabalho de mídia para que as pessoas entendam
o programa vem para isso, o programa vem para aquilo, né? Foi assim no Fome Zero, foi assim no Luz para Todos no Nordeste, e é assim em vários programas. Como é uma política que a nossa sociedade nega até hoje, né, grande parte dela nega até hoje a importância, etc., a gente tem a ausência desse caráter pedagógico. Então, assim, agora só para ilustrar, só para poder tentar contribuir para o que você falou. De fato, passar pelo processo de ingresso numa universidade ou de ingresso num setor público, num concurso público, né, uma vaga através de cotas, não significa ter um processo mais fácil que os outros. Porque você precisa passar na prova, igual todo mundo. Todo mundo precisa passar na prova. A diferença é que você é colocado na fila de ingresso, numa posição diferenciada, para poder garantir um percentual de pessoas negras lá dentro. Então, veja, se eu não passar na prova, não interessa se eu sou preto ou se eu sou branco. A nota para passar é a mesma. Quanto você precisa passar? Preciso para passar 100 pontos. Então, quem não tirar 100 pontos não passa. Agora, entre os que tiraram mais de 100 pontos, aí a gente vai ter uma fila que vai mudar de posição. Eu estava em oitavo, vou passar a ser segundo porque eu sou negro, para garantir que tenha um número mínimo de negros. E não são todos os negros. É só o número que está predeterminado. Então, assim, tem Esse é um muita esclarecimento falácia. fantástico, né? Porque assim, tem uma falácia achando que, olha, qualquer negro vai entrar naquela vaga. E não é, né? São entre os negros que preenchem os requisitos para se candidatarem àquela vaga. E aí, para garantir uma diversidade étnico-racial naquele ambiente, já que não tem uma diversidade equilibrada, é aí que a gente garante o instrumento das cotas para isso, né? Isso é um esclarecimento Exatamente. muito importante. Tem uma pergunta aqui, tem várias, na verdade. Aqui. Como podemos ter acesso a esses números de denúncias? Ou até acompanhar as denúncias que fazemos? Perfeito, não sei. Não, na verdade eu sei. Não, a gente tem que fazer a denúncia, porque assim, o processo corre em segredo, né? A gente não pode deixar os dados dos processos tão públicos assim, por uma questão de segurança. Se você denuncia uma pessoa, ela pode se sentir perseguida por você, ela pode perseguir você porque foi denunciada. A gente sabe que dentro dessa branquitude toda existem pessoas de todos os tipos, como tem em qualquer lugar. Basta dizer que agora um dos policiais que foi envolvidos na morte do George Floyd pagou a fiança de 3,7 milhões de dólares. Tem gente que é policial rico, né, para pagar uma fiança dessa. A gente sabe que tem supremacista branco com dinheiro interessado na libertação dele para botar o preto no seu lugar, entendeu? Olha, a gente banca sim que o racismo continue. Então, não vale para a gente deixar a coisa tão divulgada. Além disso, a gente precisa de mais braço, né? A gente gera o máximo de transparência que a gente pode, a gente dá a agilidade que a gente consegue no processo. Tem fases que demandam prazos, demanda defesa, tem que ser tudo dentro do devido processo legal, né? E a coisa tem a celeridade mais rápida, maior possível. Acompanhar a denúncia é uma questão, assim, a pessoa pode mandar um e-mail para a gente perguntando, os órgãos de controle têm feito isso, mandado, esqueci o nome do documento agora, mas enfim, solicitado alguns resultados específicos sobre o estudante A ou B, né? E a gente tem tentado fornecer esses dados para eles, o que a gente tem que fazer, a toque de caixa, na medida que pedem. E quando as pessoas pedem, a gente tenta também fornecer sempre que possível. Agora, na verdade, é só aguardar o devido processo legal. A gente não sabe, cada fase leva um tempo e a gente tem que esperar terminar. A resposta provavelmente vai ser essa, né? Quando a pessoa mandar a pergunta, e aí, o processo de fulano, eu denunciei, eu queria saber. Olha, a gente está durante a instrução do processo ainda, não podemos dizer nada além disso. Né? Tem uma outra Exatamente. pergunta aqui boa. O que vocês acham que os estudantes podem fazer para pressionar que a UFRJ se posicione contra as fraudes? É uma boa pergunta. É uma excelente pergunta, assim, né? Quem mandou essa pergunta que eu não estou conseguindo acompanhar aqui? Quem mandou a pergunta foi a Maísa. Maísa, então. Eu acho que, assim, os estudantes, eles têm que se organizar,
né, dentro de... O principal que eles têm que fazer, de denunciar. Denunciar é o primeiro ponto. Né, porque denúncia gera várias coisas. Além de gerar abertura de processo, nós somos obrigados a acatar a denúncia e abrir o processo, uma vez que esse aluno seja pelo menos cotista, né? Porque não adianta também denunciar, vou denunciar aquela branca ali ou aquele branco ali, vou ver se ele é cotista. A gente vê que não faz sentido abrir o processo. Mas uma vez sendo cotista, a gente precisa abrir o processo. Então, o número de denúncias, além de fazer os processos acontecerem, gera número, o que gera pressão, em última análise. Né? Os alunos devem promover debates, né, e outros eventos sobre as políticas de recorte racial como um todo e sobre o recorte racial dentro da universidade. Né? Por exemplo, política de cotas, assistente estudantil, será que ela precisa ter um recorte racial considerado? Né? As discriminações raciais e de outros tipos dentro do campus. Eu acho que as organizações estudantis, os centros acadêmicos, os coletivos negros precisam se manter organizados e se manter e manter essa discussão viva dentro da comunidade universitária. Outra coisa que os estudantes devem fazer é cobrar as instituições. Né? Não deixar passar que só nesse momento, ou só no 20 de novembro, ou só em maio, falar sobre racismo, sobre cotas raciais. A gente tem sempre eleição para os colegiados, a gente tem eleição de representante discente, a gente tem eleição de representante docente para os colegiados superiores, dentro da direção do próprio instituto onde eles estão estudando. E essas pessoas precisam falar, vem cá, o que você pensa sobre isso? Né? Você quer o meu voto para poder ocupar uma cadeira no conselho tal, ou na direção tal, e o que você pensa sobre cotas? Cotas é um negócio caro para mim, é uma pauta cara para mim. E o que você fala sobre isso? Eu acho que cota é besteira, então não voto em você. Porque aí você consegue trazer a discussão, fazer a discussão se manter viva e crescente, né? As resoluções crescendo dentro da sua universidade. Não, é importante também ficar atento com as notícias falsas, né? Porque existem vários grupos e indivíduos tentando deslegitimar as cotas perante essas denúncias, que às vezes podem até serem falsas, né? Exatamente. Não, isso é um problema que vai além das cotas, né? Isso está em toda a modernidade, digamos assim. Atualmente a gente tem um problema muito sério com fake news e isso precisa ser dada a devida atenção. Claro, a gente não consegue fazer isso 100%, mas o máximo que a gente puder confirmar as fontes, né, e perguntar a outras pessoas, gente que de repente já está dentro da discussão de forma mais ativa, falar, olha, eu soube que isso está acontecendo assim, é verdade, não recebi nada, recebi sim, mas é mentira, enfim. É importante ter esse cuidado. Você falou bem, Patrícia. Uhum. E olha só, Vitor, qual é o trabalho e papel da Câmara de Políticas Raciais nesse processo de heteroidentificação? Bom, quando começa o processo de heteroidentificação lá atrás, que você estava presente, né, no início de 2017, os membros da própria Câmara, da própria Comissão de Heteroidentificação perceberam que a discussão era muito ampla e que as pessoas precisavam se manter atualizadas e se manter discutindo. Né? E, principalmente, aumentar a amplitude do acesso a essa discussão. Então, veja, precisava deixar de ser um trabalho pontual, identificar as pessoas, né? Ou seja, definir quem entra, quem não entra por cota, para ser um processo de discussão contínua. Então, a Câmara surge nesse contexto. Ela ganha tanto fôlego e tanto tamanho que ela passa a ser um órgão consultivo também e um órgão propositivo dentro da estrutura da UFRJ. Apesar de não estar institucionalizado, ou seja, não existir uma Câmara de Políticas Raciais como um setor da administração, ela é um colegiado de voluntários, né, que continuam discutindo e acaba propondo e acaba facilitando, acaba unindo as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então a Câmara se tornou muito mais importante, talvez até do que nós prevíamos lá no início, né? E isso é muito legal. A Câmara de Políticas Raciais está atrelada a alguma pró-reitoria? Não, a Câmara em si ela não está atrelada diretamente a nenhuma pró-reitoria. A Câmara tem, como ela tem muitos membros que fazem parte da pró-reitoria de pessoal, porque ela começa num contexto de heteroidentificação para os concursos de servidor, a gente tem um e-mail que é da pró-reitoria de pessoal ainda, a gente tem ainda muitos membros lá de dentro da pró-reitoria de pessoal, mas assim, a gente
esteve atrelado ao Fórum Permanente de Pessoal, mas eu pelo menos, particularmente, vejo a gente participando desse fórum e não sendo oriundo desse fórum, né? A gente chega e soma nesse fórum, isso é importante colocar. Há quanto tempo que existe a Câmara de Políticas Raciais? 3 anos? 3 anos, desde 2017. Ela surgiu desde 2017. Olha quem está fazendo a pergunta aí, agora que eu vi, a Luciane Lacerda. Como colocar essa discussão como tema nos cursos da UFRJ, Vitor? Isso é uma pergunta assim, que eu acho que vai um pouco além da nossa alçada, mas eu acho que bate um pouquinho naquilo que eu falei antes dos coletivos negros de estudantes e tal, porque aí é uma discussão que vem oriunda da comunidade universitária, né? E eu acho que a intenção de colocar dentro das grades curriculares essa discussão racial é importante. A gente já tem uma lei para fazer isso dentro do ensino público de base, né? Ensinar a história da África e tudo, mas eu acho que dentro da comunidade universitária a gente precisa, sim, discutir dentro do âmbito dos cursos, né, das secretarias, dos colegiados, como colocar isso de forma fixa nos currículos, porque não tem como discutir nem economia, nem Estado, nem direito dentro de uma sociedade racializada como a nossa sem falar de racismo. A nossa economia surgiu no contexto racista, no contexto de escravidão, era uma economia escravocrata, né? E aí, para isso, precisa de uma estrutura de direito, precisa de uma estrutura de ideologia que é racista. Então, não dá para você discutir a formação de ninguém dentro do país desse com o histórico que o Brasil tem, né, relacionado ao racismo. Isso até quem falou, só para dar o crédito, foi Silvio Almeida. Não sou eu que estou inventando, eu estou só reproduzindo aqui. A Luciane está perguntando sobre o preparo dos integrantes, mas você já tinha respondido lá no começo, né? Que os integrantes da comissão fazem cursos, né? Fizeram um curso de capacitação para participar. Só que eu tenho uma pergunta em relação a esse contexto dos integrantes, que me surgiu agora, sobre a seleção dos alunos. Que na comissão que avaliou os técnicos, não tinha alunos, e nessa comissão já tinha. Como é que foi feita a seleção dos discentes que participaram da comissão? Então, primeiro houve um entendimento de que não fazia sentido a gente avaliar, né, fazer a identificação de alunos sem a presença de outros alunos. Ou melhor, fazer a identificação, de candidatos a alunos sem que houvessem alunos já presentes na UFRJ para ajudar nesse processo, para participar desse processo. Então, a partir daí, né, a partir desse momento, a gente começou a pensar que alunos serão esses? Qualquer aluno? Claro que não. Então, a gente precisava de alunos que já tivessem essa discussão, que já tivessem participação nessa temática, porque isso baseando-se na portaria normativa número 4, lá do Ministério Público, do Planejamento, lá dos concursos públicos. Então, a gente usou esse entendimento para pensar, olha, o nosso critério vai ser convocar alunos que já sejam de movimentos estudantis, movimentos negros e tudo. Trazemos eles para cá, eles vão ter que fazer o curso. Então, você pode imaginar que nós convocamos um número X de alunos para fazer os cursos, né, de capacitação, e nem todos puderam vir, nem todos conseguiram ter a frequência mínima. E aí, dos que conseguiram concluir o curso, a gente falou, beleza, então agora a gente tem tantos alunos. Agora vamos manter a paridade dentro das subcomissões. Eu não expliquei aqui, mas assim, a comissão como um todo, ela tem um número grande de pessoas, mas que são divididas em subcomissões de 5 pessoas, e dentro de cada subcomissão a gente tenta ter o máximo de paridade entre alunos, técnicos administrativos e docentes. E dentro desses 3 grupos, né, dentro dos 5 pessoas, a gente tem que ter homens e mulheres, negros e brancos, de preferência héteros e homossexuais, e se for muito possível ainda, um estrangeiro que é radicado no Brasil, para poder ter visões totalmente diferentes. O Igor Pena está perguntando aqui uma coisa que é legal, como se dá o debate complexo dentro do movimento negro sobre o pardo nas comissões. É complexo? Eu acho que a resposta está na pergunta, né? O debate é complexo mesmo. Eu acho que o cerne da questão é que pardo é esse, e se esse pardo sofre os males do racismo como se
preto retinto fosse o mais próximo disso do que mais próximo de um branco que não sofre. Então tem que saber em que ponto de cima do muro ele está. Né? A pergunta clássica que a Patrícia já até ouviu, porque isso é muito clássico. Tá passando em frente à blitz. Eu, como policial, paro o cara ou não paro? Entrou na minha loja, eu mando o segurança seguir ele ou não mando? É isso. É esse pardo que é objeto da lei. Não é o pardo que... Ah, mas ele é pardo, mas todo mundo chama ele de moreno, porque ele é pardinho, o pai dele ou a mãe dele é negra, mas o pai ou a mãe, o outro, né, é branco, e aí ele herdou uma característica fenotípica muito branca, mas é moreno. Aí passa por branco. Passa por branco, então não passa na cota. É isso. Exatamente isso. O nosso tempo está quase acabando. Tenho 3 perguntas aqui. Deixa eu ver, clicar aqui. O que fazer quando a criatura diz, mas meu pai é mãe é preto? Eu tenho uma resposta boa para ele. Fala pro seu pai vir fazer o concurso que a gente aprova. É essa a resposta. Não, é engraçada essa coisa, né, da ascendência, né? Porque a pessoa está na expectativa, quando fala descendência, ela está tentando justificar a classificação da negritude dela. A parte muito com isso, porque Você travou aí, Patrícia. meu avô era branco. Aí eu falo, então você vai falar que eu sou branca. Aí todo mundo ria. Só acho engraçado. Eu falei, então eu não posso ser branca, porque meu avô era branco. Peraí. Mas você pode ser negro porque seu avô era negro. Não, não é assim. Né? Que funciona, não é assim mesmo. Não é assim. Não dá. Eu tenho um exemplo na família, assim, né? Meu pai é preto, né? Eu tenho uma tia preta, irmã dele, mas ele é filho, né? Ele tem 7 irmãos. E dos 7, só ele e a irmã são pretos. Dos 8, só ele e a irmã são negros, pretos. Os outros são muito claros. E eu falei, cara, paciência, você sofre racismo, seu irmão branco não sofre. E é ponto, e acabou. Então é quem sofre racismo que é objeto da cota. Dani perguntando aqui, como fica a ideia de acolher e integrar o pardo como negro, inclusive para que o pardo se reconheça como negro? Eu acho que são 2 discussões, né? Assim, o pardo, ele se entender como negro é importante principalmente quando ele sofre como negro os efeitos do racismo. Mas, na sociedade como um todo, é importante que todos entendam o lugar do negro na sociedade e que todos lutem para que o racismo seja mitigado. O problema é que no contexto da obtenção de um direito, né, e da contribuição em obter esse direito, ou seja, 2 coisas diferentes. Uma coisa sou eu, enquanto negro, tendo acesso à cota. Outra coisa é o que eu produzo estando nesse espaço porque eu tive acesso através da cota. Né? Então, eu preciso que ele entenda que ele tem um papel social muito grande. Né? E aí ele vai conseguir julgar, ele vai ser na espelho e falar, realmente, eu sou pardo, mas... Como a gente tem casos de amigos nossos dentro da própria comissão que entraram para o processo de formação pensando, não, eu sou pardo, tá doido, minha mãe é preta e eu sou pardo, não tem essa. Depois ele falou, cara, eu não contribuo nada. Que pardo sou eu? Tá doido, eu não sou pardo. Esse pardo da cota. Eu sou pardo porque tudo bem, mas eu não sou pardo da cota, eu sou um pardo tranquilo. Né? Eu sou um pardo que tem passabilidade, eu sou um pardo que não vou ser confundido com o segurança da loja só porque eu estou de terno, eu vou ser confundido com o executivo da empresa. Então, para mim, não cabe essa discussão. Vitor, vou te interromper só porque tá faltando 20 segundos para a gente acabar, daqui a pouco a live fecha. Olha, então vou aproveitar, quero só para a gente fechar se despedindo. Vou te agradecer muito pelo debate, agradeço todo mundo que assistiu. Muito obrigada, fiquem com Deus, se cuidem nessa pandemia, por favor. Tchau, tchau.